O Honda Jazz foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 2001 e desde então já vendeu mais de 7 milhões de unidades. No entanto, o seu design, algo peculiar, parece nunca ter conquistado verdadeiramente os portugueses. Em 2015 foi apresentada esta terceira geração, que foi revista em 2018. E hoje, no nosso ensaio, vamos ver como é que este carro se compara, por exemplo, com os restantes líderes do segmento B, nomeadamente o Renault Clio ou o Peugeot 208. Por isso, fiquem desse lado para assistir. É verdade que este Honda Jazz talvez não seja o utilitário mais apelativo, sobretudo para o segmento mais jovem. E nem mesmo esta adição de faróis LED na parte frontal e traseira e de um novo para-choques frontal parece ter mudado esta percepção. Mas, no entanto, este design que mais se assemelha a uma mini MPV, na verdade, tem um propósito. E esse propósito é tornar o Honda Jazz no carro mais prático do seu segmento. Aliás, este Honda Jazz é a prova viva de que nunca devemos julgar um carro apenas pelo seu design exterior. Relativamente ao espaço existente aqui no interior do habitáculo deste Honda Jazz e em comparação, por exemplo, com o Citroën C3, o Ford Fiesta, o Renault Clio ou o Peugeot 208, este carro dá uma verdadeira goleada aos seus concorrentes diretos, nomeadamente no que a espaço para os ocupantes traseiros diz respeito. Sentado ali atrás, um adulto de estatura média tem mais ou menos 30 cm de distância entre os joelhos e os bancos da frente, o que mais se assemelha ao espaço existente para os ocupantes num SUV de segmento C do que propriamente num carro como este, ou seja, num utilitário de segmento B. Quanto ao espaço existente para a bagageira, neste carro existem 354 litros, o que por si só não é impressionante, uma vez que está de encontro a tudo aquilo que os seus rivais oferecem. O que é impressionante é o facto deste carro partilhar com outros modelos da Honda os Magic Seats. E o que é que isto significa? Significa que podemos, por exemplo, rebater a parte de trás dos bancos e ficar com uma capacidade total de 1314 litros. Ou então, o mais impressionante, podemos rebater a parte inferior dos bancos traseiros e ficamos aqui com um espaço, mesmo atrás dos bancos frontais e mesmo à frente das portas traseiras, de mais de 1000 litros de capacidade, para podermos transportar objetos mais volumosos, como por exemplo, bicicletas. Quanto aqui à parte da frente do habitáculo, algo que não nos podemos queixar são estes bancos. São os mesmos bancos, por exemplo, que podemos encontrar no Honda HR-V e oferecem um bom suporte aqui para a parte lateral das costas e também um suporte bastante razoável aqui para a zona inferior das pernas. Algo que já nos podemos queixar, sim, e para mim é um dos pontos fracos deste Honda Jazz, é mesmo a qualidade dos materiais. Com exceção desta parte frontal do tablier, em frente aqui ao banco de passageiro, que é forrado aqui numa pele sintética, todos os demais materiais onde tocamos, desde o volante, desde a parte superior do tablier, desde a consola central ou então mesmo esta parte superior das portas, é tudo plástico de sensação mais rija e não tão agradável ao toque. O Honda Jazz destina-se sobretudo a pessoas que procuram um carro prático, confortável, fiável e seguro. Mas como é que será que é conduzir esta mini MPV nipónica na estrada? Vamos lá. Mais de metade das pessoas que compram o Honda Jazz já teve o modelo da geração anterior, ou seja, são clientes repetidos. E durante o tempo que passei com este carro, tentei encontrar o que é que este modelo tem de tão especial para cativar as pessoas e para as prender a comprarem outro carro igual. A primeira coisa que me cativou, desde logo, neste carro foram os consumos. O Honda Jazz está apenas disponível com motorizações a gasolina e são apenas duas. O 1.3 de 102 cavalos e na versão topo de gama, na versão Dynamic, um 1.5 de 130 cavalos. Ambos os motores podem estar associados a uma caixa manual de 6 velocidades ou uma caixa automática CVT. E pela primeira vez, desde que ensaio carros, consegui fazer algo neste Honda Jazz que nunca me tinha acontecido. A marca anuncia consumos para esta motorização 1.3 de 110 cavalos com uma caixa manual de 6 velocidades de 5,3 litros a cada 100 km e, na verdade, nos mais de 600 km que pude percorrer com este carro, o computador de bordo marca 5,2 litros aos 100. Ou seja, eu consegui fazer menos do que aquilo que a própria Honda dizia. Tendo em conta que este carro é um carro a gasolina e que consegue fazer consumos semelhantes ou quiçá até melhores do que um carro equivalente com uma motorização diesel, é de realçar este ponto. O que já não me deixou assim tão cativado nesta motorização foi a vivacidade deste motor. Ele é o típico motor VTEC da Honda. Revoluciona até às 6.500 rotações por minuto.
Mas na verdade, e como só tem apenas 123 Nm de binário, só se começa a fazer sentir alguma potência bem acima das 4000 rotações por minuto. O que significa, por exemplo, que se circulamos em autoestrada em sexta velocidade a 120 km/h e encontramos uma ligeira subida, o motor vai começar a perder alguma força e é necessário recorrer à caixa de velocidades se quisermos manter essa velocidade, sobretudo se circularmos com o carro carregado de bagagens e com alguns passageiros. Continuando ainda a falar deste motor, ele cumpre o sprint do 0 ao 100 em 11,4 segundos, nesta versão com caixa manual. O valor sobe para os 12 segundos se optarmos pela caixa automática e a velocidade máxima é de 190 km/h. A carroceria deste Honda Jazz não é a mais aerodinâmica dentro do segmento B, assim como este chassi também não é o mais talhado para uma condução desportiva. Mas a verdade é que este carro pesa apenas 1070 kg e isso, combinado aqui com uma direção bastante precisa em que o mínimo movimento que fazemos no volante traduz no movimento das rodas, faz com que este carro seja até bastante divertido e ágil de conduzir. Ainda assim, há que ter em atenção que este carro, devido à sua carroceria mais peculiar, tem um centro de gravidade bastante alto, o que o pode tornar instável, sobretudo a curvas de maior velocidade. Mas para controlar isso, a Honda instalou aqui um controle de tração bastante inteligente que atua bastante cedo, o que faz com que mantenhamos sempre altos níveis de segurança enquanto estamos a conduzir, e este carro é, claro, 5 estrelas no que toca à segurança, classificado pelo Euro NCAP. O que não é nada preciso neste Honda Jazz é mesmo aqui o sistema de infoentretenimento e de controle de climatização. Continua muito confuso, não é nada intuitivo nem simples de utilizar e não existe um único botão analógico para controlar nem sequer o som, nem tampouco a climatização, o que dificulta sobretudo a tarefa de operar o sistema de infoentretenimento enquanto estamos a conduzir. Tarefas, por exemplo, como aumentar ou diminuir o volume do rádio, ou aumentar ou diminuir a velocidade das ventoinhas, ou até mesmo a temperatura, exigem sempre demasiados cliques. E isto, enquanto estamos a conduzir, obriga-nos a tirar os olhos da estrada, o que acaba por prejudicar em níveis de segurança. Quanto ao equipamento de série, esta versão ensaiada por nós é a versão Elegance, que é de resto a terceira mais alta dentro da gama Jazz. Esta gama começa com a versão Trend, de seguida Comfort, Elegance e a Dynamic, que é a topo de gama, como havia referido. Esta versão Elegance conta de série, por exemplo, com alerta de colisão frontal, sensor de manutenção na faixa de rodagem, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmara de marcha atrás traseira, cruise control, volante multifunções, ar-condicionado automático para 2 zonas, sistema de conectividade com o smartphone através de Bluetooth e ainda bancos dianteiros aquecidos. Quanto a preços, o Honda Jazz começa nos 18.500 euros. Esta versão, que é a versão Elegance, começa nos 21.900 euros. Quanto à versão topo de gama, a versão Dynamic com motor 1.5 de 130 cavalos custa sensivelmente mais 2.000 euros do que esta versão, começa assim nos 23.500 euros. Todos os carros têm os seus aspectos mais positivos e outros nem tanto. E como é habitual, aqui ficam as 5 coisas que mais gostamos durante o nosso ensaio a este Honda Jazz. Todos os carros da Honda oferecem 7 anos de garantia sem limite de quilómetros e ainda 7 anos de assistência em viagem. A Honda oferece neste Honda Jazz uma solução muito prática de porta-copos para o condutor, muito útil, sobretudo em viagens de longa duração. A posição de condução e o design mais aerodinâmico deste Honda Jazz permite-nos ter uma ótima visibilidade para o exterior, tornando-o muito prático para circular em cidade. Os consumos deste motor 1.3 de 102 cavalos são verdadeiramente impressionantes para um carro a gasolina. Mas sem dúvida, o nosso maior destaque vai, claro, para os Magic Seats da Honda. Mas neste Honda Jazz nem tudo é perfeito, por isso aqui ficam as 5 coisas que gostamos menos neste carro. O sistema de infoentretenimento deste Honda Jazz já tem vários anos, é muito confuso de operar e tem poucas funcionalidades quando comparado com os seus concorrentes. A manete de velocidades tem uma pega muito desconfortável, mas parece uma mini bola de beisebol e parece que foi retirada de um carro dos anos 80. Por alguma razão, o Honda Jazz só está equipado com o Android Auto, mas não tem Apple CarPlay. O layout e a qualidade do interior do Honda Jazz deixam muito a desejar. Este carro já merecia uma atualização urgente. O preço é sem dúvida a maior crítica que temos a fazer a este Honda Jazz.
Com algum equipamento custa facilmente mais de 20 mil euros, o que são valores bem acima da concorrência, até mesmo se optarmos por versões diesel. Em suma, o Honda Jazz é um carro muito particular dentro do seu segmento e tem um público muito específico. É verdade que o seu design parece não agradar particularmente, sobretudo ao público mais jovem, mas é igualmente verdade que este carro é muito prático e surpreende pela positiva em tudo aquilo que se propõe a fazer, acabando sempre por conquistar quem compra um destes modelos. Por isso, se estiver no mercado à procura de um utilitário de segmento B, o Peugeot 208 ou o Renault Clio serão a escolha mais óbvia, mas não decida sem antes experimentar o Honda Jazz e talvez até possa ser surpreendido.